Está no ar o programa Radianálise Saúde. Estamos ao vivo aqui na Astral TV, pelo canal do YouTube também. Gente, hoje a minha convidada é mais do que especial, né? Ela arrumou um tempinho na agenda dela, porque eu sei que é bem apertada. Nós estamos com a Marina Helena, comentarista Oeste, candidata à Prefeitura de São Paulo em 2024, economista e diretora de Destatização, a convite de Paulo Guedes. Seja muito bem-vinda, viu, Marina? Obrigada, Rose. É um prazer estar aqui com você e com toda a sua audiência. Eu que agradeço, gente. É uma pessoa maravilhosa, mãe, né? Mãe de três. Mãe de três. Uma bebezinha ainda. Pois é, gente. Que mulher, né? Está faltando na nossa política. Marina, eu já vou perguntar logo de cara. Nós sabemos que a política, ela está aí uma bagunça, ninguém entende nada, as pessoas falam o que querem na internet, né? Muitos cientistas políticos na internet que você vê que não entendem realmente o que está acontecendo com a nossa política. Eu vou perguntar sobre o Banco Master. O que está acontecendo? Quem está envolvido? Por que aconteceu isso? Bom, o Banco Master é o maior, vamos dizer assim... Bom, primeiro que em termos de financeiros, a gente está falando da maior fraude financeira que já aconteceu na história do país, então é gigantesco. Mais de 40 bilhões, né, são esperados agora do rombo do Master, que vão ser cobertos pelo FGC, mas eles estimam que o montante total pode chegar até a mais de 80 bilhões de reais. Quando a gente fala de 80 bilhões de reais, só para ter uma ideia, por exemplo, o Bolsa Família anual, né? Meio Bolsa Família anual. Então, assim, é uma coisa absurdamente gigantesca, né? Muito, muito grande. E aí, obviamente, que um rombo desse tamanho significa que muita fraude foi feita. E o que a gente está descobrindo é que a verdade é que é um banco pequeno, né? É um banco pequeno, e que o Vorcaro acabou tendo ali envolvimento e comprando boa parte de Brasília, boa parte de influenciadores, né? Tiveram várias relações ali com grandes nomes da elite empresarial brasileira. Então, assim, foi muita fraude, né? Foi muita fraude. Quando a gente fala do montante como esse, e aí a gente está vendo alguns nomes envolvidos. Hoje, por exemplo, o que está, né, no radar foi a descoberta do Toffoli, porque a Polícia Federal enviou lá para o Fachin. Nem é um pedido de suspeição do ministro. No fundo, eles estão informando o Fachin do que foi descoberto, porque pela lei da magistratura há indícios de crime envolvendo o magistrado. Então, a coisa é gravíssima, porque como é que pode um juiz de uma Suprema Corte ser relator de um processo em que ele tem, primeiro, uma relação com o réu, né, que está sendo investigado, e número 2, que ele recebeu o dinheiro desse réu, porque é o que a gente está descobrindo, que o Master, bem ou mal, fundos ligados ao Master, compraram, então, lá o Taiaiá, o resort do qual o ministro hoje resolveu dizer que é sócio, né? Então, ele claramente, ele tem um envolvimento com o investigado, ele jamais poderia ser o relator desse processo. Então, eu até comentei isso hoje. Num país decente, em que existe de fato uma Suprema Corte, como ela deveria ser, né, que zele pelas nossas leis, juízes isentos, juízes de fato, como deveriam ser, ele deveria não é ser afastado do caso ou sofrer um impeachment, ele deveria ser investigado, que se isso for comprovado, preso. Como, aliás, no Chile aconteceu, né? Acabou de uma ministra da Suprema Corte, foi presa. 4 ministros acabaram afastados do Supremo de lá. Por quê? Porque descobriram tráfico de influência. E aí eu fico perguntando, 129 milhões para a mulher do Alexandre de Moraes. E aí as testemunhas dizendo que o Alexandre de Moraes se encontrou com o Vorcaro na casa dele, que o Alexandre de Moraes ligou diversas vezes para o presidente do Banco Central para conseguir que o Master fosse vendido para o BRB. Isso é o quê? Então, o que a gente está falando? A gente está falando de 2 nomes de 2 ministros do STF, fora o que a gente não sabe, porque também nesse relatório de 200 páginas da Polícia Federal, dizem que existem vários políticos envolvidos. Então, envolve muita gente graúda, e o que me deixa com um
peso assim, né, no coração, Rose, é ver que quando a gente fala do assunto, a resposta de todo mundo é mas não vai dar em nada, porque o Brasil é isso mesmo. Olha, a Lava Jato, foi descoberto tanto escândalo de corrupção, e tá aí, tá todo mundo solto, né? Lula é presidente e tal. Então as pessoas estão descrentes. Só que a gente não pode esquecer que a Lava Jato foi tão grande que eles também não conseguiram abafar. Tentaram abafar, mas foi impossível. E ali terminou no impeachment de uma presidente. Bem ou mal, foi eleito Bolsonaro, um presidente de direita, na esteira de tudo isso. Vários políticos foram presos, vários empresários foram presos. Aí as pessoas dizem, mas depois tudo retornou. Mas, cara, a democracia é meio isso. E depende muito daquilo que a gente elege, né? Então, esse ano é fundamental, porque 2026 é um ano de eleição. Então, a gente tem a opção de eleger congressistas, senadores, presidente, pessoas que não achem normal essa pizza, né, e esse antro de corrupção que o Brasil se transformou. Sim, mas você sabe que o presidente, ele liberou, né, milhões de Bolsa Família. E nós sabemos que a maior parte dessas pessoas não tem muita cultura, né? E eles dependem do povo para votar. Mesmo, né, essas pessoas não tendo, não sabendo votar, Marina, você como pessoa pública, como que você enxerga isso? Porque realmente dá medo. Mas vamos lá. Quem elegeu Lula, todo mundo diz isso, né? Quem elegeu Lula foi o Nordeste. Não foi o Nordeste. Quem elegeu Lula foi, por exemplo, São Paulo. Porque na outra eleição, o Bolsonaro foi eleito por um número de votos, o Lula tinha 70% do Nordeste. Ele continuou tendo 70% do Nordeste. A diferença é que aqui em São Paulo, principalmente aqui na capital, a mudança que você teve de votos do Bolsonaro para o Lula decidiu as eleições. Mas por que você então, acha? eu tenho só esse receio, porque a gente costuma colocar muito, né? Eu concordo, acho que os programas sociais, o programa social, ele é importante, é claro, tem pessoas que, enfim, precisam de ajuda, mas ele tem que dar a porta de saída, né? Ele tem que ser, junto ali, a pessoa conseguir um trabalho, fomentar que ela procure o mercado de trabalho, não que ela saia do mercado de trabalho. E os estudos estão mostrando que as pessoas que estão recebendo estão saindo, o que a gente já sabe, porque é difícil contratar pessoas para certas... E aí é muito complicado. Então, sem dúvida, isso é um problema para a nossa economia e isso acaba virando também, vamos dizer assim, uma forma do Lula comprar uma população com esmola. Temos esse problema. Mas, dito isso, tem muita gente da classe média e da elite que ajudou a eleger o Lula. Então, a gente não pode muito, sabe, se isentar, porque pessoas que nos cercam podem ser convencidas, né, do mal que ele faz para o país e de tudo que a gente está vivendo. Eu acho que isso é muito importante, sabe, Rose? Não desistir de falar dos assuntos, de trazer os problemas, de falar em todos os ambientes que você possa. As pessoas ficaram com medo de falar de política no ambiente familiar, ou com os amigos, ou no trabalho. Virou um mega tabu e aí já era, entendeu? A gente não pode permitir, a gente tem que se informar bem, trazer essa informação, informar todos aqueles próximos a nós e tentar convencer, sim, entendeu? Porque é muito importante para o destino do país, né? Eu que agora tenho uma pequenininha, mas eu tenho 3 filhos, eu falo, a política, e quando eu entrei na política, eu não tenho mais vamos dizer assim, a pretensão de que, do dia para a noite tudo vai estar resolvido, um herói vai nos salvar, nada disso. Mas eu sei do meu papel de plantar semente, entendeu? O meu papel de plantar sementinha. A gente tem que plantar a semente demora. Olha o tempo que o Lula esperou. Quanto tempo ele está nesse projeto? Olha o projeto da esquerda para chegar no poder e todo o ganho cultural que eles tiveram. Olha como é que estão as universidades hoje em dia. Olha toda a questão do próprio jornalismo. Olha o que foi feito, porque vem dessas universidades, essa lavagem cerebral. Isso, gente,
décadas de trabalho. Décadas de trabalho. A gente acha que vai ser revertido no piscar de olhos? Não vai ser revertido no piscar de olhos. E como que você muda a mente, inclusive, das professoras? Bom, aí eu acho que a gente pode mudar a mente dos nossos filhos. Será que a gente eu consegue, acho Marina? que muda. Por exemplo, minha filha, nunca vou esquecer, tem uma série que é Descobrindo o Mundo Livre, que são livros, né, livros de autores, tem o Jordan Peterson, tem livros que ensinam, né, a questão do que é um imposto, a questão dessa falácia dos programas sociais, o que é empreender, o que é cuidar de você, da sua família, arrumar sua cama antes de ficar dizendo, né, a gente fica reclamando no Twitter, não arrumou a cama, fazer pelo seu. Então são várias dessas lições que eu peguei essa coleção e dei para crianças dos 7 aos 13 anos. Aí eu dei para ela com 7 anos, achando que vamos começar, e com o tempo ela leu tudo, devorou, entendeu e pergunta mais coisas. Ela teve um ano bem focada na questão do meio ambiente. E aí um colega meu, Leandro Narlock, escreveu um livro do politicamente incorreto do meio ambiente, mostrando todas as falácias de meio ambiente, que canudinho de plástico não agride a natureza, não mata tartaruga, várias dessas coisas. E aí quando chegou o livro, eu falei, filha, dá uma olhada nisso aqui, comecei a ler umas coisas com ela devorou o livro. Então eu acho que a gente não pode, Rose, mudar todos os professores, mas a gente pode mudar os nossos filhos, e os nossos filhos fazendo perguntas interessantes na escola, questionando os professores, fazendo, os próprios alunos vão se interessar pelos que eles têm a dizer. E aí ele passa a ser o agente de transformação, não dá, entendeu? A gente tem que, o que eu quero dizer é, a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. Sim. A gente não pode tentar mudar tudo, mas o que está ao nosso alcance é o nosso dever. Falta muita política pública, na verdade, né, Marina? Na verdade, não falta política pública, dado que a gente trabalha 5 meses do ano para pagar imposto, né? Eu diria que tem excesso de política pública. Por exemplo, a educação. Está uma catástrofe do jeito que está, porque é política pública. Eu acredito que se não fosse política pública, estaria muito melhor. Então, eu acho. Porque o Estado, ele tem, na sua concepção. Você sabe que no início dos primórdios, quando começou essa coisa de se o Estado deve ou não oferecer educação, a grande questão que estava ali mas isso não pode ser uma lavagem cerebral das pessoas, das crianças. Isso aí está desde, sei lá, Platão, entendeu? É uma questão que é óbvio, porque você tem ali tudo apropriado, você tem as crianças ali obrigadas a ficar ali tantas horas por dia com pessoas que vão ensinar exatamente o quê, entendeu? A ser um bom indivíduo, não necessariamente, eles estão suscetíveis. Quantos casos a gente tem, né, de professores fazendo esse tipo, pregando ideologia, não ensinando. E aí, quando eu olho os números, eu vejo que hoje a maior parte das nossas crianças são analfabetos funcionais, né, que a gente tem as crianças saindo com 15 anos do ensino fundamental, não sabem o que é 10%. Sim, para mim, fim. Então, se é isso mesmo, não são capazes de ler um texto e compreender o que está escrito ali, para mim isso acaba virando o quê? Vira uma fábrica de analfabetos funcionais com intenção, entendeu? De cuspir ideologia e não saber raciocinar. Então, para mim, isso é uma coisa pensada. Tem intenção aí, Rose. Não é por acaso. Claro que não. Então, por isso que eu comecei achando que a gente podia melhorar todas as políticas públicas. Hoje em dia eu vejo que isso tudo é uma grande falácia, entendeu? A gente tem que diminuir essa coisa. O Estado é grande, é o que a gente falou dos programas sociais, ele está em tudo, ele está mandando em tudo, ele quer saber o que você pode falar, o que você tem que comer, como é que você tem que criar seus filhos, sabe? Quer te dar uma esmola para você ficar dependente, cada vez mais dependente. E brasileiro não quer mais trabalhar, só depende do Bolsa Família. E tem empresários, né, trazendo gente de fora para trabalhar aqui no Brasil, porque os brasileiros não querem trabalhar. Eles não querem trabalhar. Já tem cubano, chineses, né? Agora os venezuelanos, né? Fugidos. Não é? O Brasil é a mãe. A mãe de todos, né? Marina, você como economista, voltando ao Banco Master, que está aí na mídia, como que você
enxerga? O que vai acontecer? Você acha que isso vai ter fim? Vai ficar realmente, não vai dar em nada? Bom, eu sou sempre, podem me chamar de eterno otimista, mas eu acho que a coisa é tão grande, é tipo assim, é tampar o sol com a peneira, entendeu? Você não consegue, vai vazar. Vai vazar. Tem sim, é uma briga, por quê? Porque são tantas pessoas, são os principais nomes do nosso país envolvidos, né? Então, quando a gente pensa em políticos, quando a gente pensa no Supremo, quando a gente pensa na elite empresarial, é tanta coisa que você diz, não, vai rolar uma operação abafa, porque todo mundo tem tanto a perder, por exemplo, tenho certeza que o Supremo vai tentar abafar, porque não é só o Toffoli, e o Alexandre de Moraes, e se cavucar ali, será que aparece mais alguém? Então, assim, tem muita gente envolvida, então, assim, tem muitos interesses para tentarem abafar. Mas, dito isso, você não consegue, por exemplo, você não consegue tomar conta de tudo, como aconteceu na Lava Jato. Não tenho dúvida que tentaram abafar de todas as maneiras, mas tinham vários procuradores ali envolvidos que, bem ou mal, a coisa saiu do controle. Agora a gente está vendo isso com a Polícia Federal, por exemplo. Por quê? Porque, pô, imagina a pessoa que presta um concurso para Policial Federal. Tudo bem, um ou outro pode ter algum interesse. Mas vamos combinar, a maioria dos brasileiros é honesta, Rose, entendeu? Apesar da gente ser governados por muitos corruptos, a maior parte da população é honesta. Tem muita gente que prestou esse concurso para fazer um bem, para fazer uma investigação, para botar o criminoso atrás das grades, né? Para cuidar da população. Tem gente que entrou nisso com o intuito correto. E essas pessoas, ao se deparar com esses absurdos e arbitrariedades, eles vão se mover, entendeu? E é isso que aconteceu. A gente viu uma carta da Polícia Federal, dos delegados, né, da Polícia Federal, da Associação dos Delegados da Polícia Federal, dizendo que nunca viram uma intervenção tão grande de um ministro no caso do Dias Toffoli, que decretou sigilo, mandou fazer mais de 40 mandados de busca e apreensão, depois lacrou tudo, enviou para o gabinete dele, depois devolveu para a PF, mas escolheu os dois responsáveis dentro da PF peritos que poderiam lidar com aquele material, depois deu 2 dias para escutar todas as testemunhas, eles mesmos tinham pedido 6, falando, vocês estão interferindo no nosso trabalho. A Polícia Federal não disse isso. Nós não somos capazes de fazer um trabalho bom no que diz respeito ao master com esse juiz. Eles avisaram a sociedade, agora mandaram 200 páginas de evidências para o Fachin. Desculpa, mas essas 200 páginas chegaram no gabinete do Fachin, passaram por pessoas na Polícia Federal. Tem muita coisa que vaza, entendeu, Rose? Porque, de novo, nessas instituições, ainda que o ministro da Justiça seja do Lula, ainda que o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei, seja do Lula, seja indicado, tem um monte de gente ali que não foi e que está fazendo o seu trabalho. Então, por isso que essas coisas acabam vazando, né? Mesma coisa o Ministério Público e assim sucessivamente. Então, eu acredito que tem gente boa, a maior parte da sociedade brasileira é boa. E por isso que essas coisas tendem a sair do controle. Eu torço para que saia do controle. E eu acho que a gente tem uma outra questão. Esse ano, de novo, é ano de eleições. E é óbvio que o Congresso que será eleito vai ter condições, sim, de fazer uma CPI, de averiguar direito, de colocar atrás das grades, de punir, inclusive, ministros do Supremo que estiverem envolvidos. Então, a gente tem uma chance de fazer justiça, de trazer a justiça de volta para o nosso país, porque ela foi enterrada nos últimos anos. E você acha que com esse escândalo pode prejudicar algum dos candidatos? Ah, com certeza, né? Porque tem políticos envolvidos. Todo tá dizendo que tem um monte de político envolvido, tem presidente de partido envolvido, sai aí direto nos jornais. E o que pode acontecer? Assim, então, conforme as pessoas saibam disso, pode ser que, de novo, você vai votar na pessoa sabendo que ela roubou, que ela está metida em trambique, que isso e aquilo. Então, eu acho que ou que ela não tem coragem de denunciar isso, ou que ela tá ok, né? Aí tudo bem, se a gente, como sociedade, decidir que roubar é o natural, que cada um por si mesmo, que eu só quero saber do meu, não me interessa pelo resto,
e não estou nem aí para o futuro que eu quero para os meus filhos, para os meus netos, aí a gente merece o destino que a gente tem. Mas eu vejo que é uma chance que a gente tem de não deixar por isso mesmo e ficar bastante atento e evitar esses nomes que estejam envolvidos, tomar cuidado. De novo, o Banco Master não é um fenômeno que, pelo que está ali, envolve pessoas de esquerda, de direita, do centrão. Então, tem muita gente envolvida. Então, a gente não pode tapar os nossos olhos, né? Tem gente que se diz de direita, mas que está em trambique. Pô, não aceita. Se eu sou direita mesmo e acredito nos valores da direita, o que eu acredito? Eu acredito na família, eu acredito que roubar não pode, né? Eu acredito que, assim, você tem várias crenças que estão ali que são incompatíveis a votar em alguém corrupto, ou que aceita a corrupção, ou que se cala diante da corrupção. Sempre falam, né? É época de eleição, vai ser comprado. Enquanto não ganhou, depois que entrou, ele muda. Você acredita nisso, Não, Marina? não acho. Eu acho que o Congresso hoje tem nomes de pessoas honestas, combativas, tem nomes, só que não são a maioria. Não são a maioria. Eu já fiz essa conta. A gente está falando de 100 e poucos congressistas, né? De 513. Mas já pensou se fosse a metade? A gente precisa de mais, sabe, dobrar. É isso que a gente precisa. Entendeu? Não, pode parecer um esforço, mas eu não acredito nisso, de que a gente quer tudo igual, sabe? Que chegou lá, todo mundo faz igual. Não é verdade. Tem muita gente fazendo direito. É que a mídia só passa realmente o que está errado. Os fake news, nós sabemos. Ninguém passa o que está sendo feito certo, né? Porque não dá notícia. Não dá notícia. Então, quem são os melhores governadores, prefeitos? Quem são os melhores deputados? Né? O que eles fizeram de fato? Isso aí não dá. Agora, hoje, é por isso que eu falo também, as pessoas têm que tomar cuidado com todo tipo de compra de voto. Porque hoje a gente entrevistou uma pessoa lá no Acho Com Elas, que ele é da Central das Emendas, eles olham todas as emendas, né? E hoje as emendas são tipo 50 bilhões para o Congresso. Então, por exemplo, cada deputado tem em torno de 100 milhões por ano para indicar. Ou seja, a gente está falando de 400 milhões que ele tem ao longo do mandato dele. Então, muita gente diz assim, eu vou votar nele porque ele fez um hospital. Isso. Só que o parlamentar não tem que fazer hospital. Entendeu? Olha, ninguém sabe disso. Não tem que. Ele tem que fazer legislação, ele tem que fiscalizar o judiciário. Então, o total desse estrago que a gente vive no Brasil é por isso, entendeu? A pessoa fica, o que está fazendo para mim tá certo. No fundo, isso é uma forma de comprar voto, entendeu? Comprar voto. Por quê? Porque hospital não é feito por deputado, entendeu? Não pode ser feito por deputado. Escola não pode ser feito por deputado. A rua asfaltada não pode ser feita por deputado. Showzinho de carnaval não pode ser feito por deputado. Não tem que ser feito. Então as pessoas elas têm que entender que isso, bem ou mal, estão comprando o voto dela. Se ela quer vender, aí é da consciência de cada um. Mas que isso é uma compra de voto. Você deveria ver qual a lei que ele aprovou, se ele aprovou o impeachment, né, dos ministros, se ele foi a favor da CPI do Banco Master, se ele está lá na CPI do INSS. Isso é aberto. Esse é o trabalho. Isso é aberto ao público. Você consegue ver tudo isso. Por onde, Marina? Quem assinou, não. Para quem está assistindo, tudo saber. É público. Você consegue no site da Câmara ver quem assinou, quem foi favorável. Ali não tem fake, ali não tem como manipular. Não tem. E várias pessoas também postam isso. Então você consegue ir atrás. Então você sabe quem assinou ou não assinou, entendeu? Quem fez ou não fez, quem votou ou não votou numa votação importante, né? Então, assim, as pessoas elas têm que entender e dizer, não, peraí, ele não vai comprar meu voto, né? Não vou aceitar uma espécie de... a gente fala dos programas sociais, mas no fundo quem vende seu voto porque o deputado lá da minha região asfaltou a rua, é igual, o programa está se vendendo pela mesma coisa, então depois não vai criticar o programa social, entendeu? Mas isso não vai ter fim. Mas então as pessoas elas têm que mudar a sua concepção e entender qual que é o papel. Qual que é o grande problema do Brasil hoje? O problema do Brasil hoje é que a gente está num ciclo vicioso de muita corrupção. Então, quem de fato combate? E aí, vamos
ir atrás disso. Vamos ver quem realmente está combatendo a corrupção. Vamos ver quem defende os valores que a gente defende. Entendeu? Não vou vender o meu voto porque o cara, de novo, asfaltou minha rua ou fez um showzinho de carnaval. Entendeu? Porque, infelizmente, é isso. Então, a mesma coisa que a gente está reclamando aqui, que é difícil combater o Lula porque ele dá, né, ele faz a política social, seja lá qual for, dá gás, dá tudo, né? Que a gente paga, não tem nada grátis. Você falou, a gente não tem política pública, ao contrário, a gente tem excesso, porque a gente paga muito imposto. Então a gente tem que entender que está tudo saindo do nosso bolso. E está saindo do nosso bolso para quê? Qual que é o intuito deles? É de ensinar bem o seu filho? É de melhorar? Não, é de ser reeleito. Então vai contra quem tem essa fome de ser reeleito. Vai para quem está ali para, de fato, fazer o papel que tem que ser feito, que é ter mais responsabilidade, que a gente não tem nas nossas instituições. Acabar com essa corrupção desenfreada, sabe? Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Marina. Está acabando o nosso tempinho aqui. Tem 5 minutos ainda. O Brasil está quebrado? Em termos fiscais, sim, estamos. E a conta, como todo mundo que já quebrou sabe, não é do dia para a noite, né? Você vai acumulando um cheque especial, que é o que está acontecendo. A gente está no cheque especial. Eu gosto de fazer uma analogia que é como se a gente fosse, tipo, o pai de família que pega no cheque especial para comprar o leite do filho, mas tem o carro bom na garagem, vai para... entendeu? Vai viajar para um lugar, entendeu? Não faz sentido. E é assim que é hoje. Porque a gente tem, de novo, graças também ao Tachad, ao Lula e esses 20 anos de PT, praticamente, a gente tem uma das maiores taxas de impostos do mundo, né? Então, a gente tem maior dívida entre os países da nossa renda média. Então, nós estamos super endividados. Minha filha Beatriz, que acabou de nascer, já nasce devendo 47 mil reais. Cada um de nós brasileiros já devemos 47 mil reais. E não à toa que isso faz com que a gente tenha a taxa de juros de 15%, uma das maiores, né, da nossa história recente, a maior dos últimos 20 anos e uma das maiores do mundo, porque é óbvio que emprestar para a gente é arriscado. Então, você acaba precisando de um retorno para poder investir num país que está quebrado. E aí, tudo isso é uma massa que faz com que a gente esteja preso nessa armadilha de não crescer faz muito tempo. Então, eu tenho 45 anos, desde que eu nasci em 1980, por exemplo, a produtividade brasileira cresceu 4% em 40 e tantos anos. Na mesma época, a da Coreia do Sul cresceu 400%. Não é à toa que a renda deles se multiplicou diversas vezes, né? O próprio Chile praticamente dobrou, a Turquia praticamente dobrou. Então, assim, a gente teve um boom, um monte de países enriquecendo, melhorando muito a sua renda, e a gente ficou completamente parado no tempo. E por que a gente está completamente parado no tempo? Por conta disso. Porque o nosso é um dono de casa, vamos dizer assim, um pai de família completamente responsável, que sai para farra e entra no cheque especial, entendeu? E é isso que a gente vive hoje. Então, o próximo presidente, quem tiver, vai ter esse legado de um país quebrado, e aí precisa fazer os ajustes. Mas nada está perdido, vê o Milei. O Milei pegou um país completamente quebrado, né? Sim. A pobreza despencou, era um país riquíssimo. Depois de tantos anos da esquerda, foi estragado completamente, estava com o fiscal completamente desarrumado, uma inflação altíssima, uma situação econômica terrível, né? Metade da população na pobreza. E aí ele entrou, o que ele fez? Cortou o Estado. Cortou privilégio, cortou mamata, né? Combateu a corrupção, né? Fez aquilo que ele foi eleito prometendo fazer. E aí, olha o que está a Argentina, crescendo 6%, a inflação despencou, a pobreza despencou, conseguiu eleger um congresso, porque ele começou sem congresso, e agora conseguiu eleger um congresso, está fazendo mais ainda. Então, isso mostra que você consegue ir pelo caminho certo muito rápido. Aqui no Brasil isso aconteceu, porque a Dilma quebrou o país, mas depois, olha o que foi feito durante a gestão do Guedes no governo Bolsonaro. Então, dá para fazer uma mudança com pandemia, hein? Com pandemia, a gente conseguiu reduzir dívida, reduzir imposto,
fez os programas de saúde, os programas sociais na época que mais precisava da pandemia. Então, assim, eu acredito, Rose, que é aquilo, sabe? Se você pega uma empresa e coloca, ou uma casa, ou seja lá o que for, e você põe a gente com vontade de fazer o certo, honesta, competente para administrar, tudo funciona. Você coloca alguém desonesto, incompetente... Já viu que não dá certo, né? Rapidamente quebra. Já viu. É isso. É isso. Gente, eu adorei a presença da Marina aqui. É uma aula, né? Realmente nós tivemos uma aula, né? Ela vai voltar. Marina, eu quero você novamente aqui. Arruma um tempinho na sua agenda. Quer deixar algum recado para quem está nos assistindo? Eu vou aproveitar quem gostou do que ouviu aqui para me seguir nas redes sociais, Marina Helena BR, Marina Helena com HBR de Brasil, principalmente no Instagram, mas eu também estou no YouTube, no X, no Facebook, até no TikTok. Eu posto vários conteúdos sobre economia, política, notícias, sempre com o meu ponto de vista, os meus comentários, então espero vocês lá também. Agradeço a sua presença, Marina. Eu que te agradeço, Rose, um beijo enorme, muito obrigada. Você também. Gente, nunca se esqueçam desse nome, Marina Helena. E um grande beijo a todos vocês. Tchau, tchau. Como você está dentro, né, ali da turma, tudo que está